organização e saúde mental. Melhorar a doença não traz saúde. Aproveitar os conceitos de como montar um plano de negócios. Quem é meu cliente? Sou eu mesmo. Ou a gente mesmo, a nossa própria mente fica assim. Uma parte da mente vai para uma direção, outra vai para outra, e não preciso dizer que isso é um desperdício de energia. Tirar da mente, colocar no papel, porque isso dá espaço físico livre para a criatividade brotar. Só que a gente tem que dividir em etapas. Ergonomia mental. Então a gente vai para tudo ou nada. O ser humano é assim, tudo ou nada. Ou eu resolvo tudo, ou eu largo tudo. Ter clareza do que a gente precisa renunciar. A gente sempre acha que o problema impede a felicidade. Porque às vezes a gente não conseguiu chegar lá na ponta da parte prática da vida da pessoa. Né? Não adianta querer, sabe, passivamente, eu vou tomar um remédio, vou manter tudo do jeito que estava e quero que fique tudo diferente. Não vai acontecer. Então, boa noite. Estou aqui gravando essa aula, entre aspas, né? Junto com uma paciente que está aqui carinhosamente se colocando aqui para ter um espaço de maior interação, pelo menos a gente ter uma percepção maior de interação, mas evidentemente que estou preservando, né? E não vai aparecer, né? Essa minha querida paciente aqui. Mas enfim, qual que é a ideia? A ideia de hoje é falar um pouco sobre organização e saúde mental, né? Eu sempre fico atento a situações em que o tratamento emperra, né? Ou o tratamento fica mais difícil. A gente está sempre pensando em métodos ou maneiras ou modos de facilitar o processo de tratamento, né? De fazer com que o tratamento fique mais fácil, mais fluido, mais simples. E me veio esses dias algumas reflexões que o trabalho terapêutico, e aqui eu vou incluir, obviamente, tanto a questão de medicação, quanto também a questão de psicoterapia. É evidente que podemos discutir que a psicoterapia não aborda só a doença, mas eu vou colocar o trabalho psicoterapêutico e a psiquiatria, o atendimento psiquiátrico, no escopo do tentar melhorar a doença. Mas melhorar a doença não traz saúde. Então, eu tenho ficado muito focado em maneiras de facilitar que a pessoa consiga recuperar uma organização ou uma vida com um cotidiano mais eficiente, mais eficaz, mais leve, mais prazeroso, em paralelo ao tratamento. Às vezes a pessoa vai recuperar, entre aspas, porque às vezes ela não teve isso. Às vezes a gente não teve isso antes. E a partir do adoecer, do sofrimento, é que vai adquirir. Né? Algumas coisas básicas, às vezes, que a gente atropela e que levam a um impacto muito grande em termos de resultado. Então, eu gosto muito de tudo que é relacionado à parte náutica. Vamos pegar um caiaque. Né? Bom, eu ando de caiaque, eu sei que o caiaque precisa ter uma quilha embaixo para ajudar a apoiar o direcionamento, e eu entendo que o, o remo do caiaque, a pá, tem uma determinada posição mais adequada. Né? Para mim está implícito isso. Né? Assim, a forma de posicionar a pá, entre tracionar de um lado, tracionar ou frear, isso te levar a um movimento de girar o caiaque, seja através de impulsionar ou de frear, isso é muito natural. Só que eu acho que tem certas coisas muito simples que a gente não presta atenção, e seja os nossos pacientes, sejam os nossos familiares, nós mesmos não nos atentamos. Às vezes a pessoa está lá remando, 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 mas não está com a quilha encaixada. Estou falando aqui de um caiaque inflável, por exemplo. Aí não pega a direção. Ou está com a pá do caiaque girada no lado invertido. Ela entendeu o conceito, mas ela não consegue aplicar aquilo na prática porque, né? Ou eu chego aqui e falo assim, olha, vamos tentar trabalhar uma organização melhor da parte logística que envolve o computador. E começamos a discutir coisas enormes. Olha, você já usou isso? Você já fez aquilo? Tá, você já colocou na... Quando você vai ver, a pessoa tem um computador i3 que demora 1 minuto para ligar. E você está discutindo ali uma série de coisas, só que não detectamos porque não achamos importante, a pessoa também não quis falar, também não achou que era importante dizer, às vezes nem imaginava que existe um HD SSD, que no caso aqui, um computador i3 nem vai mais funcionar, mas às vezes alguma coisa que pudesse turbinar, potencializar aquele recurso. Eu estou falando de coisas práticas, computador, caiaque, mas eu estou falando da vida.
né? Para a gente ter analogias mais claras, né? Bom, de onde eu tirei um pouco dessas ideias? Do meu contato com gestão, né? Então, eu fui trabalhando com gestão em saúde mental, mas eu não tive uma formação a priori específica, né? Um MBA, um MBA de gestão, né? Em saúde. Então, eu fui aprendendo na prática do dia a dia, nas cabeçadas, na ajuda de colegas, né? E num dado momento eu me vi travado, né? Então, conhecimento técnico na área, né? Eu tinha, né? Experiência técnica na área eu tinha, visão, né, do produto como um todo. Eu vou falar de produto aqui para a gente estender a visão, né? Não pensar só em tratamento, mas é um serviço a ser prestado para a população, para a comunidade. Então, eu tinha toda aquela percepção, mas o que estava me travando ali? Conhecimentos básicos da parte prática organizacional, né? Então, eu vou dividir com vocês uma metodologia de montar um plano de negócios. E ninguém aqui pretende que eu vá ajudar vocês especificamente a montar um plano de negócio, né? Não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para aproveitar os conceitos de como montar um plano de negócios, para sinalizar algumas possibilidades que às vezes a gente não enxerga, desengessar a mente, né? Buscar essa criatividade que todos temos que fica enrustida, né? Guardada. E ao mesmo tempo que a gente vai olhar, então, para esse lado de pensar, de construir um projeto, né, de um plano de negócios, a gente puxar o paralelo para o nosso lado de vida emocional, né? Alguns amigos me ajudaram muito nessa fase em que eu precisava de uma organização mais profissional e foi muito bom para a minha parte profissional, mas eu digo que foi muito melhor ainda para a minha parte pessoal, emocional, porque realmente me faltava, vai sempre faltar, né? Mas me faltava recursos para eu atravessar uma barreira, mais do que profissional, uma barreira pessoal, né? Ricardo, mas como assim, né? Você é médico, você estudou, passou sem cursinho na Escola Paulista de Medicina, é, como assim você está com dificuldade organizacional? Sim, né? O fato de eu ter feito medicina não quer dizer que eu consiga ter habilidades em todos os segmentos da minha vida. E pelo contrário, às vezes o fato de você desenvolver muitas habilidades para uma direção, falta energia para outra. Porque a vida é assim, você não tem energia para tudo, né? Então, de fato, a parte organizacional mais prática, concreta de vida, para mim sempre foi muito difícil. Eu brinco assim que eu não sabia exatamente o que era um post-it, né? Então, claro que eu sabia o que era um post-it, mas não a potencialidade das ferramentas, né? Esse processo que alguns amigos me ajudaram me trouxeram mais clareza, né? Eu sempre tive uma necessidade muito grande de pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Ah, Ricardo, isso é um sintoma? É um sintoma de déficit de atenção? É um sintoma de ansiedade? É um sintoma de onipotência? Aqui eu vou dizer que não interessa. Não interessa. Interessa é que eu ficava perdido em um mar de ideias, porque, pior de tudo, eu sou criativo, né? Então, né, você fica ali criando, 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 às vezes criando coisas interessantes, legais, mas a coisa não anda, né? E foi esse processo que alguns amigos, particularmente um amigo muito especial, me ajudou, um excelente gestor e um sábio, uma pessoa que soube fazer uma leitura psíquica profunda sobre os processos que estão por trás do comportamento dentro de um ambiente de gestão ou das necessidades, né, de um processo, dos processos de gestão. Então, primeira coisa, método Canvas. Não é Canva, né, para fazer edição de imagem de vídeo, ou Canvas. O Canvas é uma metodologia, não é a única, mas eu estou usando aqui como uma referência, uma metodologia criada por um suíço para construir um negócio, né? E eu não fazia a menor ideia, apesar de ser filho de físico, astrônomo, filósofo, médico, eu não tinha muita noção da aplicação do método cartesiano, que divide tudo em pedaços para tentar compreender melhor as partes e o todo. Eu nunca tinha me atentado com clareza, a fazer isso para a minha vida. E nem profissional, muito menos pessoal. Fiz psicoterapia, psicanálise,
Ótimo, não estou aqui criticando, pelo amor de Deus, façam, é importante, mas faltou para mim um pedaço, né? Que é esse pedaço da organização. Então, o que que o método Canvas faz? Ele divide o problema ou a ideia do negócio em pedaços. Eu vou fazer o Canvas aqui um pouco adaptado ao que eu acho que deveria ser o que foi melhor para mim, não é o Canvas original, tá? Então, a primeira coisa que é antes do Canvas é missão, visão e valores. Veja, aqui eu estou falando de empresa, mas nós podemos pensar para nós. Quando eu estou montando uma empresa, quem vai ser meu cliente? Meu cliente vai ser os pacientes abaixo de 50 anos. Tá, é uma empresa. E quando a gente pensa nesse modelo para a nossa parte pessoal, quem é meu cliente? Sou eu mesmo. Eu sou meu cliente. Então a gente vai ver primeiro, né? A empresa, ou eu empresa, ou eu pessoa. A gente vai separando. Aonde eu quero estar, onde eu entendo que eu deveria estar, que eu gostaria de estar daqui a 10 anos, né? E que impacto eu posso estar produzindo dentro desse trabalho que eu estou querendo fazer, ou a gente pode desdobrar isso para a nossa própria vida. Não precisa ser algo necessariamente grandioso, tá? Não estou aqui falando, eu quero ser dono da Microsoft, entendeu? Eu quero ser. Quando a gente faz empresa, empresa sim, eu quero ser a referência do mercado de saúde mental de pessoas até 50 anos. Beleza. Né? Para a vida pessoal, é legal ter essa visão, né, para onde a gente quer estar. A missão, né, que é é sempre difícil traduzir essa questão de missão, visão, valores, né? Cada um fala de um jeito um pouquinho diferente, mas eu entendo que por que que você quer ir por esse caminho? Né? Por que que você quer ir por esse caminho? A missão não é só uma missão, para mim, aqui do ponto de vista, é, nós vamos salvar pessoas, né? Mas tudo tem um conjunto de porquês, né? Os valores são as coisas que a gente não abre mão, são os princípios, né? Um amigo meu dizia assim, olha, a empresa ao qual eu sou é, gestor tem uma política que não permite transporte de armamentos e bebidas, ou qualquer tipo de droga. Acabou. Eles não transportam, né? É um princípio. A gente não abre mão, a gente flexibiliza ali, aqui, ali, mas a gente não abre mão. Tá? Ainda sobre missão, visão, valores, eu diria o seguinte: aonde eu quero estar como pessoa, aí não estou falando como empresa, vai ficando claro, às vezes a gente lendo as coisas intermediárias. Sou apaixonado por andar de bicicleta. Beleza, né? Então, o seu andar de bicicleta não é o seu fim em si, mas é o meio pelo qual você vive liberdade, vive, vive contato com a natureza, se socializa. Ou seja, é muito importante você focar para andar de bicicleta, mas se você não puder andar de bicicleta ao longo do tempo, já é muito importante você ter clareza que o que você realmente quer e precisa não é andar de bicicleta, é liberdade. Estou dando um exemplo de liberdade aqui. Então você pode vivenciar a liberdade de outras formas, né? Você pode fazer isso fazendo meditação, você pode fazer isso correndo, nadando. Não vou dizer que é exatamente a mesma coisa, mas é a diferença entre valores meios e valor fim. Às vezes a gente se perde porque a gente não tem clareza de qual é o nosso valor fim. E são sempre valores maiores. O valor meio é o intermediário para o qual você vai atingir o fim. Né? Então, é muito importante a gente ter clareza de que a gente tem princípios e valores, quais são nossos valores meio, né? E quais são nossos valores fim. Vida pessoal, vida profissional, adaptado, missão, visão e valores. Ok? Então, vamos juntando isso e vamos separando. Clientes. Quem são os meus clientes do projeto que eu estou fazendo? Né? A gente tem que enxergar os potenciais clientes também. Tá? Então, cliente. Cliente é pacientes até 50 anos. Mas poderia ser paciente até 10 anos. Seriam pessoas residentes em São Paulo. Né? Seria público que participa de videoconferência. Meu cliente é pessoas que me acompanham no canal de saúde mental. Né? Meu cliente são os médicos que atendem
pacientes e são clínicos gerais e que precisam de um conhecimento. Então, quando você faz monta a coisa, você tem que colocar ali um mapa. Esse mapa, geralmente, você vê pela internet, o que eu vou fazer um pouco adaptado, depois eu posso mostrar esse mapa aí durante a edição do vídeo, mas ele é dividido em compartimentos. O primeiro compartimento, então, é segmento de clientes. Aí você pensa, poxa, mas eu poderia também ver mulheres até 40 anos. Mulheres até 40 anos. Puf, coloca o post-it em cima daquele pedaço da tela. Você pode fazer isso num aplicativo, você pode fazer isso numa mesa física, numa, num painel. Eu aqui, no caso, tenho um espelho que eu coloco as coisas, né? É importante fazer. As pessoas que têm mais facilidade com a internet vão fazer pelo computador, as pessoas com algum déficit de atenção, mesmo tendo facilidade com o computador, deveriam fazer no papel, né? É, o papel é mais concreto no primeiro momento. Você põe lá, grudei aqui. Aí no dia seguinte você fala, pô, tem o outro. Ah, tem aquele cliente também. Põe aqui. Ah, eu mudei de ideia. Mudou de ideia, joga. Segmento de clientes. Aí você tem um outro fator, que é uma outra tela aqui, meio, que é proposta de valor. Então aqui eu vou tomar a liberdade de falar do exemplo que meus amigos passaram para mim. Ninguém vende uma BMW. A pessoa vende uma experiência de exclusividade, de luxo, de esportividade, o que for. Então a nossa proposta de valor como empresa, né, precisa ser clara. A gente não vende aquele produto, a gente vende outras coisas que aquele produto é intermediário de proporcionar, né? Então, a gente não vende um lanche, a gente vende uma experiência junto com aquele lanche. Que experiência que é? Né? Uma experiência de praticidade, é uma experiência de visual, porque é um lanche desenhado, ou é num ambiente mais country, não interessa, né? Tem que ficar claro para você e para todo mundo que depois estiver envolvido essas coisas. Por quê? Porque senão cada um vai para uma direção. Cada um vai para uma direção, né? Ou a gente mesmo, a nossa própria mente fica assim. Uma parte da mente vai para uma direção, outra vai para outra, e não precisa dizer que isso é um desperdício de energia, um desperdício intelectual, isso é ineficiente. Não estou falando aqui em termos de ganhar dinheiro. Que não dá para ganhar dinheiro assim, está muito claro. Mas eu estou falando para a vida. Porque a nossa energia, ela é limitada. Ela precisa ser gerenciada. A nossa energia. E a energia da empresa, os recursos da empresa, é a mesma coisa. Entendeu? Então, é muito importante, né? É muito importante que a gente entenda que na nossa casa, eu sei que nem sempre dá para fazer isso, conosco mesmo, com a nossa família, com a nossa empresa, as pessoas precisam estar na mesma direção. Aí eu tomo liberdade de um desses amigos me contou um caso, e ele disse que ele tinha uma posição alta numa empresa, uma empresa que é grande, que tinha em vários lugares do mundo, e ia se demonstrar o projeto para o ano seguinte. E aí conta ele que o projeto era muito bom. Ele foi para mim, Ricardo, foi um dos melhores projetos que eu já vi serem feitos na minha vida. O pessoal apresentou o projeto, tal. E aí ele falou, segundo ele consta, acredito que sim, é, olha, adorei o projeto é fantástico. Agora vocês amassam o projeto, jogam no lixo, porque não vai dar certo. Antes que, lógico, aquele choque, né? Como assim, né? Nós estamos em vários países, com várias línguas diferentes, com vários sistemas de TI diferentes, com regras diferentes, sistemas diversos, né? Inclusive, da parte financeira, tem diretoria que se sobrepõe uma sobre a outra, pegando uma mesma região mais no diretor financeiro. Então, se a gente não equilibrar a empresa do ponto de vista estrutural, as bases da empresa, tudo que a gente fizer vai para o lixo. E ele tem razão. Né? Ele me contou isso, eu fiquei até meio, eu falei, cara, né? Então, infelizmente é isso. A gente não vive como uma comunidade, comum unidade. Um faz para cá, outro faz para lá, outro faz assim. E a gente mesmo, com a gente mesmo, na nossa própria cabeça, um lado faz assim, outro lado faz assim, outro lado faz assim, outro lado faz assim. E a gente fica remando com a pá por uma direção que não é adequada. E depois a gente fica frustrado. Porra, caramba, me esforço.
E é difícil mesmo, a gente fica, eu também fico frustrado. Né? Então, é importante dividir em pedaços. É um modelo cartesiano, onde a gente pega o todo, divide em pedaços, tenta compreender a relação entre as partes e tenta entender o todo. Então, missão, visão e valores fica como uma coisa extra aqui. Segmento de clientes, post-it, pá, 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 pá. Post-it é muito bom porque permite você rapidamente mudar. Você não tem que redesenhar nada, reescrever tudo, você só amassa e põe o outro. E vai clarificando. Às vezes você falou assim, pacientes abaixo de 10 anos, pacientes homens acima de 30 anos, pacientes mulheres até 50. Quando você viu, você falou, meu, vamos resumir? É todas as idades. Né? Uma bobagem que eu estou falando, mas simplificar. Né? O segredo grande é a gente buscar meios para simplificar. Né? Tem que ter norte, uma direção, e tem que ter clareza desse caminho e simplificar. Aí nós temos outro pedaço que a empresa demanda, que são os canais. Os canais. Então, bom, como é que eu fico em contato com o meu cliente? Aquela história, né, de business. É pelo WhatsApp? É pelo e-mail? É pelo Instagram? É pela propaganda na televisão? É por um panfleto? Né? Você vai detalhando os canais. E como é que você vai manter vivo esse canal? Que é o pedacinho aqui, relacionamento. Então, ficou aqui, como é que se fala? Segmento de clientes, canais e relacionamento, proposta de valor. Lá para cima, missão, visão e valores. Como é que eu vou manter esse relacionamento? Não, eu vou mandar uma mensagem de desconto de 5% para a pessoa que comprou aquele negócio. Então, eu arrumo uma desculpa para poder mandar um WhatsApp para ela para falar dos 5% de desconto se ela vier na loja, né? Então, é uma forma de manter um relacionamento vivo dentro de um canal, ok? Então, isso, talvez para a nossa vida pessoal, a gente possa tirar um pouco disso para alguma coisa, mais business, né? Business aqui ainda, outro lado. A gente precisa, o Canvas fala, de parceria-chave, recursos e as nossas atividades. Eu vou dividir isso, tá? Porque eu acho que é insuficiente, na minha visão. Você precisa ter clareza dos seus problemas-chave. Aí você vai lá, problema-chave, aí você já viu, né? Conta no banco negativa. Tá, conta no banco negativa. Bom, põe lá, vai ponto. Entendeu? Casa bagunçada. Né? É, parede descascada. Entendeu? Né? Não terminei a faculdade. Não terminei a faculdade. Né? A gente precisa desobstruir a nossa mente. A nossa mente não pode ser um HD externo internalizado como lixeira. Vou repetir. Nossa mente não deve ser um HD externo internalizado como lixeira. Lixeira para fora. Lixeira para fora. Então, se a gente tem ideias, se a gente tem demandas, pendências, colocar no post-it. E depois nós vamos organizar esses post-its por segmento. Então, eu estou lá caminhando. Nossa, preciso fechar aquela conta naquele banco. Aí, cuidado para não ser atropelado, tal. Liga aqui, né? Põe lá, pendências casa. Cria um grupinho. Tem gente que não sabe, explicando, cria um grupo com seu marido, com a sua esposa, com algum parente seu. Depois você tira a pessoa do grupo. Só avisa antes para não, né, não brigar com você. Né? Você tira a pessoa do grupo. E aí você põe lá, fechar conta do banco. Acabou, tirou da sua mente. Ah, mas aí da escola, eu lembrei que eu preciso estudar sobre os neurônios tipo beta. Você tem uma pendências, estudo. Aí depois, você vai fazer o quê? Chega em casa, uma vez por dia, senta, pega o computador ou o celular, ouve a mensagem que você escreveu, óbvio, escreveu é fácil, anota, centraliza num lugar que eu sugiro que seja no post-it, né? E elimina daqui. Elimina. Escreveu para cá? Elimina, põe para cá. Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma bagunça organizada. Já é um começo, né? Então você tem lá, por exemplo, né, um papelote. Você pode ir grudando um com o outro e colocar tipo um clips assim, né? E você vai vendo lá, bom, peraí, consultório. Ah, tá.
Eu tenho que trocar a secretária eletrônica. Tá aqui, secretária eletrônica é a mesma desde 20 anos atrás. Entendeu? Já mudou o nome da empresa, mas está aqui. Eu sei que eu preciso trocar a secretária eletrônica. É prioridade? No caso meu, não é. Mas eu estou matando essas pendências. Mas está ali. Eu não vou esquecer. Toda hora eu vou olhar, tem que trocar a secretária eletrônica. E você vai. Tem que mudar no banco o nome da empresa. Tem que. Então, isso, por setor, que é casa, né? No caso, trabalho, aí quando você está fazendo a organização da empresa, você vai dividir isso por setores, né? Que é o que a gente está fazendo no mapa mental. Pode ser feito, como eu falei, em aplicativo, no celular, pode ser feito por site que tem de Canvas. Você pode fazer também fisicamente, como eu estou fazendo, que é uma mesa de guerra, né? Com um monte de post-its, e depois você pode pegar, como você decorou tudo, você pega segmento de cliente, você cria um bolinho. Não precisa estar segmento de clientes, um grudadinho no outro, naquele espacinho aqui em cima. Pode virar um bolinho e você vai, né? Você vai redesenhando. Então, fazendo isso, você tem a clareza dos seus problemas na empresa, né? Ou, se a gente for ver aqui, casa, pessoa. Pessoa, você pode envolver na pessoa em sua casa, tá? Né? Porque você é um caramujo, certo? Pelo menos a gente parece ser um caramujo, a gente leva a casa junto. Então, a nossa casa é muito extensão da gente mesmo e do nosso quarto. Então, eu entendo que casa ela está dentro desse mesmo lugar, né? Que eu estou fazendo business e estamos fazendo pessoa física nossa. Eu estou misturando tudo para depois se separarem. Então, problemas, tem que estar claro os problemas. Eu não terminei meus estudos, né? Eu preciso de um quarto maior, eu tenho que mudar a cama, eu tenho que jogar fora não sei o quê, eu tenho que trocar o óleo do carro, né? Você tem um monte de coisas ali a serem feitas. Numa empresa, você tem então a outra parte que o Canva coloca, que é parcerias. Você fala, poxa vida, eu não tenho MBA em gestão. Poxa, mas eu tenho um amigo meu que tem. E a gente tem um excelente vínculo de relacionamento, eu já ajudei ele com algumas coisas, ele me ajuda com outras, ele vai me ajudar aqui como ajudou. Então, construir parcerias geralmente é a solução para os problemas. Né? O Canvas deixa aqui em cima parcerias e não tem problemas. Eu divido problemas e parcerias. Tudo bem que eu concordo que geralmente os problemas são a falta de parceria ou a solução do problema é a parceria. Né? Então a gente está dentro de um segmento de trabalho que de repente eu estou vendendo um tipo de produto artesanal, mas eu não sei como fazer isso digitalmente. E de repente tem alguém que sabe fazer, mas que pode se beneficiar do meu trabalho também. São as parcerias. Essas coisas, gente, é muito importante tirar da mente, colocar no papel, porque isso dá espaço físico livre para a criatividade brotar. A criatividade não brota com muito ruído. Não surge criatividade. O radar, para quem não conhece o conceito de radar, radar, ele é um aparelho que detecta coisas que estão fora do alcance da visão. Por exemplo, o radar que o avião utiliza. O radar vê tudo? Ele não vê tudo. Ele pode ver só esse campo, pode ver assim, ele pode ver só para trás, ou ele pode ver só um tipo de onda eletromagnética. Então, o radar, a gente precisa ir ajustando com o tempo. Se eu estou lá pensando numa solução para um problema que eu coloquei no papel, de repente eu assisto uma novela e tem lá alguma coisa na novela e me dá um clique que aquilo é interessante para o meu trabalho, ou para a minha vida pessoal, para a minha empresa. Mas por que aconteceu essa intuição, esse clique? Porque você está com a mente desobstruída. Então, o conceito, né, um dia, se der, eu vou tentar escalonar esses conceitos. A mente tem que estar desobstruída, por isso que o HD interno, né, externo internalizado, como lixeira, tem que ficar para fora. Né? Outra coisa, dia seguinte. Né? Isso eu aplico no que posso, tá, gente? Eu sou aprendiz tanto quanto qualquer pessoa. Mas eu percebi que quando eu consigo deitar no travesseiro e largar para o universo, as coisas se resolvem quase que sozinhas no dia seguinte. Né? Tem muita coisa que se resolve sozinha no dia seguinte. A gente está com mais calma, com mais clareza, surge uma ideia, alguém fala alguma coisa, a gente não tinha pensado no todo, né? Então, a gente tem um limite. E a gente tem que aprender a respeitar esse limite e dar limites aos outros e a nós mesmos. Não adianta querer
dá todo o gás, né? De cara. Eu sou mergulhador. Quando a gente mergulha, o conceito de você conseguir mergulhar por um período mais prolongado, um dos conceitos principais é você economizar energia. Você, primeiramente, já baixa a tua frequência respiratória e cardíaca antes de iniciar o mergulho. Quando inicia, você não pode fazer um movimento desnecessário. Não pode ficar assim, tensionar aqui. Entendeu? Faz um movimento, em vez de deslizar, já vai. Pá, 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 entendeu? O mergulho se torna. É, seu potencial existe. Você tinha até pulmão. Só que você vai pegar uma pessoa que tem menos pulmão que você, mas que vai mergulhar melhor que você. Porque ela sabe ajustar a técnica. Né? Então, o sprint a gente dá no final. A gente não dá no começo. Né? A gente não é corrida de 0 a 100. Nossa corrida, né, não é 0 a 100 metros. A nossa corrida dura anos e anos. Né? Então, a gente tem que ajustar a energia com sabedoria. Aí a gente entra, então, na questão dos recursos. Então, a gente põe aqui um quadradinho, né? Recursos e atividades. Recurso, bom, o que que eu preciso? Bom, eu preciso projeto. Eu preciso fazer um curso de inglês. Ou eu preciso pegar uma certificação. Ou eu preciso de uma, de um recurso financeiro. Né? Ou na vida pessoal, você fala, bom, eu preciso terminar meus estudos. Ou eu preciso de um computador novo. Veja, os recursos se misturam muito com os problemas. Na minha visão também. Mas eu gosto de separar. Eu tenho um problema, que é um problema de informática. Para mim é um problema. E que recurso que eu preciso para resolver esse problema? Bom, então eu preciso de um antivírus, preciso de um Office, né? Eu preciso de uma conta no Google, eu preciso de uma conta em alguma coisa de videoconferência, eu preciso de um computador com mínimo de configuração assim, né? Ergonomia mental, né? Eu não sei se existe esse conceito, tá, gente? Tô falando aqui, nem pesquisei na internet. Deve ter. Ninguém cria nada hoje em dia. Ergonomia mental. Por exemplo, eu estou aqui e, de repente, para pegar algo, eu tenho que pegar, girar, dar uma pirueta, né? E para cima, para baixo, eu vou lá e pego. Bom, peraí. Né? Como uma sala de dentista. Você, não pode, você tem que deixar tudo à tua mão. Você não pode ficar assim, ah, catei isso aqui, ah, catei, vai lá, pra fora, jogar. Entendeu? Ah, pegou onde está aquilo? Peraí, ah, pegou, você resolveu, até joga para lá. O que vai acontecer? Não preciso dizer. Né? A sala de dentista, para mim, é um exemplo muito bom, porque minha esposa é dentista e sinalizam muito a logística. A posição da cadeira tem que estar adequada, ela tem que ter uma área eu esqueci o nome, uma área de deslocamento ali, né? Uma área para poder transitar, as coisas têm que estar limpas, as coisas têm que estar guardadas nos seus devidos lugares, não pode estar vencido, né? É, tudo tem que estar dentro de uma. Né? Ela está pensando no protético, está pensando no raio-x, está pensando na manutenção, está pensando na conta para pagar. Então, conforme vai crescendo o negócio, bom, então quem vai pensar nisso? Então, eu vou treinar uma pessoa para olhar para isso, mas eu também tenho que checar, né? Bom, isso aqui é meu, putz, isso aqui eu fazia no computador com o mouse e teclado. Aí você vai lá, pega o mouse de mão. Não sabia o que era o mouse de mão. Aí você pega um código de barra, a pessoa estava digitando, estou falando assim, minha esposa vai ficar brava, digitando código de barra para pagar conta. Pega um leitor de código de barra. Às vezes a gente não se toca, né? Que o leitor de código de barra é uma coisa que ficou acessível, que é fácil. Aí você fala, poxa, conta para pagar conta já é um negócio traumatizante. Né? Não sei se todo mundo que está assistindo concorda, mas você ainda fica meia hora para pagar as contas. Você deveria ficar 1 minuto para ter que se livrar daquela experiência. Né? Então, logística é tudo. Então, recursos que a gente precisa. E aí, não tem, não interessa. Põe lá o recurso que você precisa. Põe tudo lá. Vida pessoal, separado, vida profissional, mas vale para os dois. Recursos. Atividades. Então, na parte de empresa, o que você vai prestar de serviço? Quais são as suas atividades? Minha atividade é manutenção de carros. Né? Minha atividade é venda de carros usados. Né? Minha atividade é venda de peças usadas ou peças novas de carros. Quais são as suas atividades?
vai tudo ficando claro. Aí entra na parte mais complicada, que aí eu deixo para os grandes seguidores que sejam sábios, etc e tal, que é centro de custos e de receitas. Então você precisa precificar o seu negócio, né? Quanto custa e como é que você vai captar aquela receita, né? E aquela receita tem que bater com seus custos, né? Então, isso aí é evidente que quando a gente está falando aqui, não estou querendo me tornar um mago, guru, coaching, o que for, né? De performance. Eu estou falando que eu estou querendo compartilhar essas ideias para ajudar pessoas que tenham dificuldades no seu dia a dia na parte organizacional a abrir um pouco a mente, né? É lógico que a gente acaba falando sobre empresas. E tem pessoas que são microempresas, né? Todos nós somos microempresas, vamos assim pensar, do ponto de vista existencial. Então, no meio desse miolo todo, né, eu colocaria que fica uma palavra chamada logística. Logística. Você ficar piscando. Ah, eu sou advogado. Outro dia eu peguei uma pessoa que se tornou uma pessoa muito querida, né? E eu vendo algumas dificuldades de desenvolvimento profissional, apesar da pessoa ter um potencial enorme, um currículo, e tive a curiosidade de ver a logística, né? E aí eu me deparei com uma série de coisas. A pessoa, pela maneira com que a pessoa estava fazendo, ela estava levando 3, 4 vezes mais tempo para fazer. E há um custo energético, psíquico muito maior, né? Não estou dizendo que seja bom para todo mundo. Eu, Ricardo, me adequei bem a trabalhar com 4 telas. Pô, Ricardo, que exagero, né? 4 telas, entendeu? Bom, eu gosto de ser criativo, né? E sou exagerado mesmo. Mas a questão é que quando você tem uma tela extra além da sua, todo mundo acha que já sabe disso, mas eu estou só relembrando, você economiza muito tempo. Porque você está olhando um negócio aqui e já está fazendo lá. Você não está tendo que diminui e aumenta, diminui e aumenta. Pô, você já tem um negócio que é interpretação de texto. É um negócio que é um negócio difícil para acompanhar. E você ainda tem que ficar diminui e aumenta, diminui e aumenta, diminui e aumenta, né? Então, tudo que é questão de logística. Outro dia a gente estava numa situação, a pessoa estava com dificuldade de poder comprar um segundo. A pessoa precisava trabalhar com 2 computadores. O ideal é trabalhar com 2 telas. A pessoa não podia. Ela estava tendo que trabalhar com o notebook que tinha e o notebook do trabalho. Aí eu fiquei falando que não é possível. Tem que ter um jeito, né? Aí a gente achou pela internet, pesquisando. Tem um software que lê o ID do primeiro computador, do segundo computador, e lê o mouse e faz o mouse movimentar. Só que, como são 2 computadores, você não pode puxar a informação interna de um para o outro. Aí você tem que botar numa nuvem. Mas, enfim, já resolve muito do problema, né? A pessoa passa a trabalhar com 2 telas. Aí, se a gente cronometrar quanto tempo a pessoa leva para fazer isso e quanto ela levava, e se você transformar isso em tempo para poder ler, para poder fazer um exercício, para poder não fazer nada, né? Fazer outras coisas, a atenção que você tem para fazer. É a mesma coisa que você trabalhar, gente, num calor de 45 graus. Desculpa. A logística de você estar trabalhando num ambiente de 45 graus, né? O consumo de energia é muitíssimo maior do que se você trabalhasse num ambiente de 27, 26 graus, 25, que seja. E aí, essa logística que eu estou falando, às vezes a gente deixa de usar recursos básicos, inclusive ergonômicos, que é, bom, deixa eu ver, a melhor posição para mim é aqui. Ah, mas o meu braço aqui, pô, mas espera, tem um apoiador hoje em dia. Ah, não sabia. Bom, tudo bem. Às vezes é um engessamento mental nosso de não pensar, né, em algumas soluções, né? Então, esse processo da logística fica no meio. E aí entra um outro ponto, que eu acho que também ajudou demais, assim, tá ajudando a mim, em algumas pessoas que eu estou dividindo, que é a questão do cronograma. Cronograma. Então, cronograma e etapas. Ninguém vai pegar a sua. Se você pegar a tua vida pessoal e você colocar lá a lista de problemas que você tem e a lista de recursos que você precisa para resolver os problemas, você já vai paralisar ali mesmo. Você vai falar, meu, eu vou desistir porque eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Então, nem vou tentar. Nem vou tentar. E vai na procrastinação. Só que a gente tem que dividir em etapas. Etapa 1, etapa 2, são etapas simples.
para a gente conseguir fazer a primeiro acerto do alicerce. A gente é afoito, a gente quer já, né, ali a laje da laje da laje, a cobertura. Só que a gente atropela os alicerces. Então a gente tem que olhar para a etapa um. Qual é a etapa um? Etapa um, então eu quero ir para uma ilha. Pô, mas eu não vejo nem a ilha. Tá bom, você não vê, mas você tem um GPS? Não, eu tenho. Você vai conseguir remar direto até lá? Não. Eu vou ter que estabelecer umas paradas, né? Quanto tempo você aguenta? Não, eu vou ter que parar, tomar água, comer um chocolate, porque eu acho que se eu levar só chocolate, né, e água, para mim vai ser suficiente para fazer 3 paradas e vou chegar lá. Ah, mas o que que você vai levar no seu caiaque? Ah, eu vou levar a casa, vou levar minha casa. Sua casa não vai dar para você levar no seu caiaque, né? Então é muito importante também a gente ter clareza do que a gente precisa renunciar. Tem coisa que não faz sentido a gente carregar. E só nos atrasa. Ricardo, eu sei que isso, né, não é uma coisa que eu consiga controlar. Sim, concordo. A gente não consegue apertar o botão e esquecer o passado. Não é isso, né? Mas é importante entender o conceito de que a gente precisa escolher com o tempo que a gente vai botar para dentro do caiaque para ir. Porque o caiaque não aguenta aquele peso todo, né? E torna a travessia difícil. Outro conceito que fica nesse miolo aqui, além da questão logística, do cronograma, das etapas, é administrar aqueles problemas que a gente identificou. Você fala, Ricardo, eu fiz aqui um post-it, você falou para mim colocar todos os problemas, né? Beleza. Ali vocês concordam que vai ter problemas maiores e menores. O maior mesmo, que é o maiorzão, não mexe. Esse não mexe. Nós vamos mexer nos menores, porque os menores se resolvendo, eles tiram a tração do maior. A solução vai surgindo com o tempo. Se a gente for diferente para o problema maior, nós não temos cacife para aguentar aquilo. Então a gente vai para tudo ou nada. O ser humano é assim, tudo ou nada. Ou eu resolvo tudo, ou eu largo tudo. Ou eu consigo fazer tudo, ou eu não faço nada. É tudo ou nada. Então a gente tem que largar o tudo ou nada. Entendeu? A gente tem que fazer as coisas por etapas, olhar o possível, né? Olhar aquela primeira etapa, né? E a gente vai se organizando a partir disso, né? Problema maior, problemas menores. De todas as coisas, gente, que eu já vivi, já ouvi, é difícil falar isso, é meio dramático, né? Mas eu diria que se eu tivesse que recomeçar, a coisa mais importante que eu levar, e se eu pudesse escolher uma coisa para recomeçar, né? Eu acho que era a parábola de separar o joio do trigo. O conceito. Porque a parábola de separar o joio do trigo, eu acho que ela é a que mais fala sobre tudo que a gente vive no mundo real. E sobre como a gente precisaria, poderia administrar isso e como a gente não faz. Então ela diz, joio e trigo, joio é árvore daninha. Veja, gente, essa parábola, eu não estou querendo aqui fazer doutrinação religiosa, estou falando de psicologia, filosofia. Mas esses dias mesmo eu sentei com 3 pessoas, né? Um executivo de altíssima empresa, né? Um médico, né? E a família. Eles não sabiam o que era separar joio do trigo e parábola do filho pródigo. Então, separar joio do trigo é trigo é a parte boa, joio é a erva daninha. Todo mundo quer só trigo. Ninguém quer o joio. Aí o que a gente faz? A gente entra na plantação desesperado, querendo arrancar o joio, que é a parte ruim. Só que a gente não vê que a gente atropela o trigo, pisa no trigo, que está querendo crescer e a gente fica, puf, sem nada. Então, a parábola diz: deixa o joio aí. No seu momento, vai ser separado. E a gente não tem esse entendimento. A gente sempre acha que o problema impede a felicidade. O sofrimento impede a felicidade. Não. É muito difícil, não estou discutindo aqui, mas o problema, o sofrimento, ele é motor da vida. É difícil, difícil, né? Mas é o motor da vida. Né? Qualquer coisa que a gente aprende, minimamente razoável, é a partir da experiência de sofrimento nossa ou de outro. Né? Então, nesse núcleo, fica pulsando ali etapas, cronograma, logística, separar o problema maior e atacar os menores, né? É, a gestão da energia, que a gente não tem energia para tudo, né? O deixar para amanhã, o ver as prioridades, aí você pega a prioridade. Hoje eu tenho que resolver isso. Você separa, tira do bolinho e põe lá, vou resolver isso hoje. Ah, mas eu tive isso aqui. Ah, legal, você teve essa ideia? Então anota. Entendeu? Não muda o teu olhar para querer resolver aquela coisa nova que te deu, porque você não vai sair do lugar. Você anota
E põe lá e vai depurando. Vai revisitando, vai depurando. Cronograma. O cronograma é o que você vai fazer, porque você está tendo que ter um plano de ação agora, né? O que você vai fazer, por que você vai fazer, né? Quem é que vai fazer, né? Então, quem é que vai fazer? É a Joana e a Paula. A atribuição está com quem? Está com a Joana. Então, você vai cobrar da Joana. Então, é o que, por quê, quem, atribuição de quem, quando começa, quando termina, status de andamento, que pode estar em andamento, atrasado, concluído ou não iniciado. E aí, lógico, numa empresa, quanto custa aquilo, né? E onde vai ser feito. Então, você vai tornando aquele negócio mais simplificado, né? A ideia é que é só um. Não, volto a dizer, não é para a pessoa assistir e falar, nossa, o cara está virando um cara que vai fazer a pessoa ganhar 1 milhão. Não, não tem nada a ver. Não tenho esse alcance, essa capacidade. Eu só estou querendo fortalecer que, às vezes, eu, como psiquiatra, fico frustrado. Por quê? O remédio está adequado, né? Às vezes o remédio está sendo tomado de forma adequada, na dose adequada, psicólogo muito bom, e o paciente não está melhorando. Estou dando um exemplo, tá? Não é todos os casos que é por isso. Porque às vezes a gente não conseguiu chegar lá na ponta da parte prática da vida da pessoa. A pessoa não sabe o que é post-it, né? Então ela vai lá, me falaram que é para guardar as coisas que eu tenho de pendência, tá? Tá bom. Aí vai lá, cria o grupo, pendências, aí ela escreve, entendeu? Preciso pagar a faculdade, preciso pagar a academia, preciso ir na manicure, entendeu? Preciso responder ao meu chefe que o e-mail que ele mandou, entendeu? Aí preciso aí põe a viagem, põe tudo aqui, tudo misturado, não vai dar certo isso. E aí a gente tem uma frustração. Por quê? Porque a gente não vê a coisa andando, a gente paga psicólogo, a gente paga psiquiatra, né? A gente se esforça, busca espiritualidade, só que às vezes a gente está se frustrando porque a gente não está conseguindo ver a aplicação disso. Veja, tudo tem um tempo. O processo de terapia, de autoconhecimento, de análise, ele tem um tempo. Não dá para a gente apertar um botão e acelerar esse tempo e resolver. O importante é a gente entender isso. O importante é entender que a desorganização do dia a dia também tem a ver com os sintomas da minha doença. Mas, se eu puder me organizar na parte básica, vai ajudar demais. Eu preciso equilibrar. Não adianta você pegar seu carro e falar assim, nossa, eu vou dar um turbo no carro. Eu vou pegar e vou colocar um motor, vou botar um turbo no motor de 2 quilos. Beleza, você liga o carro, primeira coisa que você dá uma força a mais, estoura o motor. Porque a pressão, né, a estrutura interna do motor não dava conta daquilo. Ou você vai frear e não consegue frear, porque não tem freio proporcional àquele motor. Então eu vejo que a gente vai muito empírico ao longo da vida. A gente vai meio que assim, ah, tal, tal. Mas assim, como qualquer coisa na vida, a gente atropela o básico. E principalmente, na minha visão, a vida moderna. Eu não estou falando que a vida antiga era boa, tá? Pelo amor de Deus. Né? Isso é uma grande bobagem também. Mas a natureza se impunha, ou se impõe em alguns lugares. Né? A natureza se impõe. Se você está na Sibéria, morando na Sibéria, como eu vi lá o pessoal que mora em Yakutsk, né? Se você vai lá e começa a viajar muito na maionese, e começa a não focar no básico do teu dia a dia, você morre de fome. Aliás, você morre de frio. E, aliás, você faz a sua família morrer junto. Porque não tem plano B. Você tem que ter foco. Você tem que focar no básico e tem que se adaptar ao que a natureza te impõe. Claro que eles têm logística hoje, tem o Mercado Livre existe lá também, entendeu? Né? Mas, assim, é diferente daqui, né? Aqui a gente fica com tudo piscando. Ah, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Alguém falou, um amigo na internet disse que fez não sei o quê, que foi para onde, que resolveu não sei o quê. Entendeu? Faz parte do processo. Eu mesmo, agora, acabei de postar no Instagram, que eu fiz há 4 dias, não tinha Instagram, né? Mas é uma ferramenta também de divulgar o meu trabalho e ideias também, compartilhar ideias. Eu posso estar numa fantasia, mas eu acho que eu tenho ideias interessantes a compartilhar, assim como tenho a aprender. Mas postei lá, né? Iniciando a gravação de uma aula. Aí, de repente, alguém olha, nossa, mas o Ricardo, né? O cara tá querendo mostrar que ele tá dando aula, não sei o quê. Enfim, e isso existe mesmo, né? Eu acho que é natural, mas é exagerado. Entendeu? Se eu estou dando aula ou não estou dando aula, isso é completamente pouco importante, né, gente? Né? Então a gente fica com muita coisa
piscando na nossa frente, porque todo mundo está querendo vender coisa para nós, né? Inclusive eu fazendo esse trabalho, eu estou querendo ajudar as pessoas, porque é meu jeito, mas é um produto, né? Então fica todo mundo. E a gente fica assim, entendeu? A gente tem que saber filtrar o que é essencial, o que é realmente importante para mim. Porque senão, sinceridade, a gente fica com uma desconexão sobre si mesmo. Acontece o que aconteceu comigo, eu amo mergulhar. Mergulhar para mim, como eu fui da Marinha, aos 15 anos fui para a Marinha, fui de equipe de vela, de remo, mergulhei. Mergulhar para mim, eu amo mergulhar. Né? Você fala, Ricardo, e você tem coisas? Tem três tipos de nadadeira, nadadeira grande, deixa eu pegar uma nadadeira aqui. Não está aqui a nadadeira. A nadadeira desse tamanho, né? Três nadadeiras, duas roupas de mergulho, já estou me preparando para comprar de 7 milímetros, que é para o inverno, que eu tenho uma de 3,5, né? Já está aqui na cabeça, os 5 por 7, se eu compro de 5, se eu compro de 7. 8 óculos de mergulho, uns 5 relógios, incluindo esses, né, média profundidade. Só que aí eu fui mergulhar lá em Paraty, esse começo de ano, viagem e tal, pô, mergulhei. Nado na piscina com equipamento de mergulho, fazendo mergulho de apneia. É hábito meu, faço isso, é o meu treino, né? Chego lá na viagem, mergulho, mergulho ótimo, tudo, né? Nossa, mas faz quanto tempo que eu não mergulho? Caramba, que coisa boa, né? Aí cheguei pra minha esposa, faz quanto tempo que eu não mergulho? Ela falou, 21 anos. Quer dizer, aí eu falei, caramba, não é possível. Né? A coisa que eu mais gosto de fazer, que é mergulhar, e que eu tenho de tudo para mergulhar, até fone de ouvido para ouvir debaixo d'água, aí o negócio eu arrumei, eu tenho, que é de condução intraóssea. E 21 anos sem mergulhar, falei, deve ter algum problema, o negócio lá não tá batendo a conta. Não me arrependo do que eu fiz esses 21 anos, mas eu digo que a minha logística foi péssima, entendeu? Que é natural que a gente aprende assim. Gastei energia com coisa que tinha nada a ver, problemas alheios que não cabiam a mim. Veja, não estou falando para a gente não ajudar os outros, né? Projetos que não tinha nada a ver, pessoas que não tinha nada a ver, cobranças minhas, expectativas desnecessárias, sofrimento porque a pessoa falou, disse, etc. Logística péssima, entendeu? Que agora eu estou tentando otimizar. Por exemplo, essa gravação desta forma, que não tem jeito de ser cumprida, né? Hoje em dia é tudo um minuto mesmo, vai ser cumprida mesmo, né? É, é uma logística. Eu combinei com essa querida paciente que, como eu estou tendo que falar isso para todo mundo, então eu vou falar numa cacetada só, né? E a pessoa assiste e vai problematizando, até para não ficar jogando pernas aos porcos, né? Porque tem gente que eu tô lá explicando, falando, não tá nem aí para hora da vez. Veja, não tô achando que é errado. Eu também não tive condição de acessar muita coisa ao longo dos meus 21 anos sem mergulhar. Mas você fica jogando pernas aos porcos, né? Na verdade, então eu vou falar uma vez, melhorar a logística. E a pessoa assiste, e depois ela me fala, você ficou com dúvida? Vai ter gente que vai aprofundar 10%, aprofundar 20%, aprofundar 100%, aprofundar 200%. É critério dela. Né? Agora, não sou eu que vou ficar, né, carregando para mim uma coisa que é do outro. Certo? Então, terminando, né? Claro que é um assunto que não se esgota, eu já gravei outros vídeos para colocar, mas fechando, organizando a mente, né? Só para encerramento. A gente está fazendo uma coisa que é ao mesmo tempo profissional e pessoal. Estamos olhando missão, visão e valores lá em cima. A gente tem que ver quem é o nosso cliente, nós mesmos, ou a empresa, segmento de clientes. Proposta de valor, canais de relacionamento, né? Pro lado de cá, os nossos parceiros e os problemas, recursos e atividades, custo, receita, e no meio toda essa questão do cronograma, o pessoal chama de 3W, 5H, eu não lembro muito bem. Cronograma, as etapas, a logística, separar o joio do trigo, dividir o problema em pedaços e só atacar os menores a princípio, né? Ergonomia mental, logística, ergonomia física. Você vai querer recomeçar a sua vida, você falou, pô, eu estou fazendo um tratamento agora, vou começar o tratamento, eu quero melhorar. Você quer melhorar? Quer melhorar, tá bom. Contar uma história, né? Como o cérebro funciona. Eu tomava muito trote na Marinha, porque todo mundo que faz academia militar ou é militar toma trote, que faz parte do esquema. Só que eu tinha 15 anos, né? Não era muito trote. E o trote que a gente tomava violento, físico, era no pátio. Tinha o cheiro da dama da noite. Futuramente, 20 e tantos anos depois, eu correndo aqui no Jardim São Bento, perto de casa, senti o cheiro da dama da noite,
senti uma tontura, senti uma sensação de desmaio, meu coração disparou, levou 2 minutos para eu lembrar que era da academia. Então, meu cérebro foi reativado a memória, que nunca foi embora, por um cheiro. Então, isso aqui, você quer recomeçar as suas coisas? Você precisa pegar, pedir ajuda para alguém, fazer em etapas e limpar todo o seu ambiente. Separar o que você precisa mesmo, o que já foi para trás, o que você está na dúvida se você vai jogar fora ou não, você separa para colocar na dúvida, né? Mas você precisa mudar até o espaço físico. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pintar a casa. Não pinte, bote um quadro, troque o quadro, né? Compre uma prateleira barata. As minhas prateleiras são baratas aqui, tá? Só para comentar. Entendeu? Compre uma prateleira barata, troca o livro, a posição, a sua mesa, né? Precisa ter uma mudança física, concreta, externa, que ative uma memória nova, né? É um novo momento. Se é um novo momento, tem que ter um novo ritual, tem que ter um novo ambiente, né? Não adianta querer, sabe, passivamente, eu vou tomar um remédio, vou manter tudo do jeito que estava e quero que fique tudo diferente. Não vai acontecer. Ergonomia, o ambiente ficar mais leve, mais com a sua cara, mais simples, né? Então, esse conjunto, eu acho que eu estou querendo esse ano ajudar um pouco, na medida do que eu puder, os pacientes, porque eu acho que, no geral, as pessoas são muito carentes disso. É tanta informação, né? Tanta coisa que as pessoas não aprendem o básico, né? Desculpe se eu exagerei, mas a ideia é essa. Obrigado, até a próxima. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.